O próximo inscrito é Ney Carvalho. Pouca paz de Deus, Renato. Participativa só com 3 minutos. Se você fizer 11 minutos, ele briga. Te chama de egoísta. Tá cansado, eu também. Tem que provar isso aí, Cintia. Desculpa, né? Eu queria falar algumas coisas. Realmente eu já não vou mais dar sugestão, vou só fazer pergunta. Eu já fiz muitas sugestões e realmente aquilo que o pessoal sempre fala, a gente faz a sugestão e ela some. Mas tem umas coisas que assim, me deixam bem preocupado. A ausência, você falou aqui em divulgação, e pelo jeito realmente essas reuniões não são divulgadas e parece que também não são divulgadas nem mesmo na prefeitura. Eu fico assustado com a gente se discutir um plano diretor e parece que a secretária Verena é a representante do município de todas as áreas. Eu não vejo aqui pessoal de habitação, pessoal de transporte, pessoal de obras. Existe uma demanda muito grande de vários setores que eu não acredito que vocês aqui da mesa sejam responsáveis e possam resolver todas essas demandas. Uma outra ausência grave que eu sempre vejo são os vereadores que nunca estão aqui, com exceção do PSOL e alguns representantes de vereadores. E são lá no final essas pessoas que vão aprovar. Parece que eles não se preocupam muito com isso, né? Recebe lá depois e reprova, como aconteceu no PUR. Também teve pouca participação dos vereadores. A primeira pergunta que eu queria fazer com relação àquele número de viagens que o Fabrício, né, provou. 2 ponto alguma coisa viagens de pessoas. A gente no plano geral, essa mobilidade na nossa cidade, ela é feita sempre sob a ótica das empresas de ônibus, que nos obrigam a pegar um ônibus, saltar, pegar outro, saltar, pegar outro. Por exemplo, eu moro no Sapê. Para pegar o catamarã, olha quantos ônibus eu tenho que pegar, se eu for de ônibus. Agora tem o 38 que vai lá, passa aqui super cheio, mas pelo menos tem. Mas antes você tinha que pegar um, saltar no Largo, pegar outro, saltar lá no São Francisco, pegar outro para saltar um catamarã. Daí, só 3 ônibus para chegar um catamarã para ir para o Rio, que a maioria das pessoas de Niterói. Agora são só 2. Exato, agora são 2. Mais o catamarã mais e o catamarã, você pode precisar outro. Porque boa parte da população de Niterói, pelo menos a população de renda mais alta, essa que tem 2 carros, 0,43 carros, são pessoas que trabalham no Rio, né, onde tem os empregos melhores, uma remuneração melhor. Então, as pessoas precisam ir para o Rio. Né? A gente tem a catamarã, que está ali na Charita, mas não tem ônibus para chegar ao catamarã. Isso, minha pergunta, isso está sendo visto agora? Existe um estudo para se resolver isso? Aí, aproveitando com relação ao transporte, a gente vai enterrar aquele plano do Brescia, aquele plano do Jaime Lerner, plano Brescia, sai, aquele do Lerner, que o município pagou, existia previsão de um terminal aqui, né, que seria, de certa forma, uma solução para esse entra e sai de ônibus, que obriga o morador, Pedotiba principalmente, Sapê, salta no Largo, se você cair no Badu, você pega outro ônibus. Não existe integração. Esse plano morreu para Pedotiba, pelo menos ele seria importante, isso não existe mais. Outra coisa que eu queria saber, com relação ao número de automóveis, que realmente a projeção para daqui a 10 anos é uma coisa absurda. O que a gente vai fazer, o que Niterói vai fazer para que isso não aconteça? Impedir que as pessoas comprem carro não é possível. Eu só vejo, aí o Guaradier fala que o metrô não é viável para a nossa cidade, trilho também não. Tudo bem, eu já vi cidade menor que Niterói no metrô. Não estou nem falando de Niterói, a gente está falando em plano diretor. O Sidney, ele falou que lá na região dele tem um número X de pessoas, mas se transporta muito mais gente. A gente não tem dúvida que Pedotiba
recebe muita gente que vem de Maricá, Saquarema, São Gonçalo, que passa por aqui. Então a gente não pode pensar em número de transporte só os 55 mil de Pelotiba. Existem muito mais pessoas transitando aqui no nosso bairro. E se a gente não fizer isso agora, porque aí o Fabrício falou lá no início da infraestrutura, né? A gente tem que ter infraestrutura, mas ela tem que vir antes. A mesma coisa se chegar lá na escola lá do Marcelo, tomar 200 pais amanhã se matricular lá na escola dele. Ele não vai ser responsável de primeiro matricular aquelas 200 crianças para depois ver sala, depois ver cadeira, depois contratar professor. A gente está fazendo isso no PUR de Pelotiba com os prédios. Cadê a infraestrutura que não vem? A gente sabe que não vai vir. A gente vai primeiro adensar para depois... E aí vem a minha última pergunta, que eu também não consigo entender, pode ser que o Valentim sempre fala que não vai aumentar o número de pessoas. A gente colocando esses prédios, não vai aumentar o número de habitantes em Pelotiba? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Para mim, não vai ter como não aumentar. E se aumentar, como que a gente vai transportar essas pessoas, aonde elas vão, qual médico que elas vão, qual escola que elas vão frequentar e quando isso vai ser feito. Obrigado. Obrigado, Ney. A última inscrita da noite, a senhora Cristina Costa. Sou eu. Eu posso me abster de falar, porque já falamos muito hoje. Mas eu gostaria só, eu sou da região leste, eu posso me abster de falar, se a professora falou alto para caramba. Posso me abster de falar porque eu acho que foi dito tudo. Eu sou da região leste, do Buriqui, e a única coisa que eu queria garantir é que ao final dessa reunião a gente conversasse sobre uma data, garantir esse direito da gente de ter vocês lá com a gente, pra gente dizer o que nós temos. Ok? Só isso. Obrigado, professora Cristina. Bom, acho que a gente pode passar agora para a última rodada aqui de considerações da mesa, né? Primeiro, não, Fabrício. Vou começar falando sobre falando bem. Bom, o estudo da FGV apontou aí o aumento de frota. Vamos lá? Só aguardando. Enfim, o estudo da FGV identificou uma projeção de aumento de frota, ok? Como é que a gente vai enfrentar isso? Priorizando o transporte coletivo, tá? Desestimulando o uso do automóvel e incentivando de todas as maneiras, né? Tentando trazer o transporte coletivo de melhor qualidade, principalmente, tá? E priorizando no espaço urbano o transporte coletivo, desencorajando as pessoas a usarem carro, ok? Para eventuais, né, desenvolvimento da cidade, as pessoas passarem a usar menos, é a única saída, ok? O trânsito já está no colapso, não só aqui, como na região metropolitana inteira. Se a gente for ver o que passa no município da Baixada Fluminense para ir trabalhar no centro do Rio, já está, os colapsos já, né? Dá problema de outra escala, lá a questão é trem mesmo, né? Mas priorizando o transporte coletivo. A gente tem um plano, está iniciando agora o plano de mobilidade, tá? O plano diretor vai dar algumas diretrizes, o plano Lerner não foi esquecido, ele só não foi implantado, né? Pelos gestões que realizaram ele. Ele está lá, né? A gente tem ele, está tudo registrado, vai ser utilizado com certeza, né? Vai ser incorporado no estudo, ok? E vai ser realizado agora o plano de mobilidade para a cidade toda. Mas a questão é a prioridade para o transporte coletivo, né? Eu acho que é a única saída. Bom, complementando aqui a fala do Ney, ele também trouxe algumas considerações sobre mobilidade.
ele vai ser considerado no futuro plano de mobilidade que a administração está começando a elaborar, e também um subsídio importante para a elaboração do plano diretor. Isso vai ser seguido. É importante, acho que talvez a fala do Ney traga uma questão muito importante, Fabrício, se a gente refletir de como o plano diretor pode favorecer, né, a materialização finalmente desse plano, porque às vezes os planos são feitos desacompanhados de uma viabilidade ou de certa viabilidade, né, que favoreça um horizonte de implantação desses planos. Quais mecanismos, né, o plano diretor pode trazer para acelerar a implantação desses planos que Niterói tem? Em relação ao transporte sobre trilho, quando eu falei, eu também me referi à região de Pendotiba, não falei sobre Niterói. Por exemplo, a região Praias da Bahia e a região Norte foram regiões que cresceram a partir dos bondes do transporte sobre trilhos. São regiões que, pelo seu histórico de ocupação e mais do que tudo, pela sua densidade, são áreas onde é viável a gente ter transporte sobre trilhos, seja ele metrô, VLT, qualquer que seja. Para as regiões de expansão é que essa coisa complica, porque a demanda, além de ser muito pequena, a qualidade dela é de demanda dispersa. Essa baixa densidade ela é muito afastada, não só dos eixos de transporte, como dos próprios vizinhos, das oportunidades urbanas como um todo. É preciso ter uma permeabilidade um pouco maior, modos mais capilares, para poder dar serviço de qualidade para essa região. Por isso que o ônibus, o BRT e o BHLS são mais viáveis nessas regiões, tá certo? E por fim, ele deixou uma pergunta objetiva aqui: como que os prédios não irão aumentar, os prédios previstos no Porto de Pendotiba não irão aumentar a população de Pendotiba? A questão é a seguinte: a região de Pendotiba já é a segunda região que mais cresce na cidade de Niterói. O Fabrício apresentou, cresceu uma taxa de 14% na última década, a região de Pendotiba. Foi a segunda que mais cresceu, só atrás da região oceânica. O que cumpre ao PUR fazer não é acelerar esse ritmo de crescimento. Se a gente projetar esse crescimento nos próximos 10 anos, a gente chega a 10 mil novos habitantes no horizonte de 10 a 15 anos. O que o PUR faz não é nem aumentar, nem diminuir, ele não interfere nesse ritmo de crescimento da região. Até porque isso é vegetativo, a lei não produz filhos. São as dinâmicas socioeconômicas que aumentam e diminuem a população. Cumpre ao PUR orientar a forma de que esse crescimento tem que acontecer para padrões mais sustentáveis, tá? E como foi apresentado, e desde o início estamos discutindo, Niterói não comporta mais crescimento horizontal, precisamos preservar o que a gente ainda tem de áreas verdes. Então a gente precisa orientar esse crescimento para a área consolidada, de ocupação consolidada do homem. Temos diversos espaços a serem preenchidos nesse tecido urbano já consolidado. Para que suprimir, fazer mais desmatamentos para ocupações humanas? Ele preenche as ocupações que já existem, as áreas já consolidadas. Então ele só muda a forma de ocupação, ele não aumenta nem diminui a intensidade dela. E aí eu pego carona nisso para começar respondendo a professora Heloísa Freire. Ela trouxe uma preocupação muito grande com áreas para habitação de interesse social. E aí, até pegando carona no outro colega, se não me engano, Lucas, que falou aqui sobre como que a população foi escutada, o que essa participação toda resultou no final das contas. Uma das demandas, eu reconheço, trazida pela própria professora, durante todas as audiências públicas do PUR, de Pendotiba, não do plano diretor, estou falando agora de outro assunto, ela reivindicou o mapeamento de áreas para servir de estoque para a produção de habitação de interesse social. Sensível à pressão da professora e dos pares dela, foram feitas emendas legislativas, que, entre todas elas, inclusive, aumentaram a quantidade de áreas de habitação de interesse social para abranger áreas vazias para a produção de habitação de interesse social. Isso está no mapa. A gente não trouxe o mapa aqui hoje porque a temática da audiência de hoje é revisão do plano diretor municipal. Não trouxemos aqui nenhuma devolutiva do PUR de Pendotiba porque não era a temática dessa audiência, mas como eu já falei em audiência, como eu já falei também
numa das primeiras falas aqui, a gente vai publicar esse mapa, a gente vai cobrar da Câmara de Vereadores que se publiquem esses anexos no site deles, mas sem prejuízo disso, vamos também publicar no nosso site as versões finais na íntegra da lei, já consolidada, com todas as emendas e com os mapas nas suas versões finais, incluindo todas essas áreas de especial interesse social que foram ampliadas. Foram ampliadas, não foram reduzidas, foram ampliadas. Ela fez diversas considerações aqui, também sobre o crescimento da população em água. Aí cabe lembrar uma questão, é um pressuposto também de sustentabilidade no século XXI, o uso racional da água. Não podemos mais viver com os mesmos padrões que vivemos hoje, infelizmente, ou felizmente, porque há muito desperdício. Uma das metas do milênio é economia de água, é reduzir o consumo. A população cresce independentemente de legislação, professora. Isso é um fenômeno socioeconômico, isso não é um fenômeno legal, por decreto. Cabe ao planejamento, então, fazer com todos os meios possíveis o atendimento a essa população, oferecendo capacidade de suporte a essa população. Porque não adianta proibir construção em Niterói se essa população toda tem Maricá e São Gonçalo para habitar. A água é a mesma, vem de Cachoeiras do Macacu, a água de todo o leste metropolitano é uma só. Cabe ao planejamento, de forma responsável, oferecer capacidade de suporte para essa população e não fechar os olhos para ela. Tá? Por fim, bom, em relação à escuta da população e em relação ao tom emocionado com que se referiu à última audiência pública na região oceânica, eu só tenho a dizer que é papel nosso estar aqui presentes na região oceânica, na região leste, na região norte, em todas as regiões, ouvindo e acatando. Mais do que isso, o Fabrício já se propôs a arrumar isso, alinhar isso. A gente, cumpre a gente, está aqui independentemente de tom de voz, tom sarcástico, tom sádico, cabe a nós escutar a população, é nossa obrigação, estamos aqui para isso, de coração aberto, com tranquilidade, de espírito, na paz, queremos ouvir a população e que no final das contas, que todos os anseios sejam atendidos. Eu passo agora aqui a palavra para a secretária Verena. Para de me emocionar. Você começa com esse discurso, eu começo a ficar emocionado. Eu nem mencionei governança hoje. Nem falou de governança. Tá bom, tá bom. Eu queria responder ao Plácido, né, que ele fez 2 pedidos. Eu vou encaminhar a Nititrans, o sinal na frente à Pestalozzi, e a reivindicação também do aumento do tempo do sinal ali em frente ao cemitério, né, na Francisco da Cruz Nunes. E Plácido, acho que você coloca assim, uma questão também, né, dentro de todo esse espírito, né, de colaboração com o plano diretor, e que o plano diretor deve, né, estar atento para como tratar as calçadas, como restaurá-las, que materiais, principalmente pensando nos pedestres, né? Você colocou aqui quem não tem carro, quem não tem, né, não está motorizado, como circula de forma em qualidade, né? Então acho que é uma questão que o plano diretor deve indicar. Eu acho que você deixa essa contribuição que é muito importante. E sobre o Jardim Boa Esperança, foi uma emenda do vereador Beto da Pipa, que incluiu, né, o Parque Boa Esperança, Jardim Boa Esperança, Jardim Boa Esperança como ZEIS, Zona de Especial Interesse Social, dentro do Porto de Pendotiba. Enfim, não sei do que se trata essas remoções para a Zona Norte, eu não tenho ciência delas. E, enfim, de qualquer forma, obrigada, nós vamos responder às suas reivindicações. Sim, vai constar também como diretriz, né? Acho que você também traz como uma lição de que o que não deu certo ali no Morro da Cocada, enfim, está havendo hoje um projeto do BID com o Morro da Cocada, mas a diretriz da regularização fundiária, ela continua. Ela foi uma diretriz em 92 e foi muito bem colocada na reunião da região oceânica que as boas diretrizes de 92 devem continuar.
se elas não forem atendidas nesses 20 e tantos anos, elas vão ter que continuar como diretrizes, que é o caminho, a urbanização e a regularização fundiária. Acho que o Ney Carvalho já foi devidamente respondido, e eu acho que é muito interessante a colocação da professora Heloísa Freire, né? Cada momento a gente tem uma sensação de como é que a coisa está rolando, tá? A participação está adequada, não está adequada. Nós temos tido, nós estamos aqui, assim como a professora esteve lá no dia do seu aniversário conosco, ouvindo e participando, né? Com vocação de participação, de colaboração, né? Desde o lado da sociedade que quer ser ouvida pelo setor público. Da mesma forma, nós estamos aqui também com vocação de serviço público, de estar aqui também até sempre 10, 11, meia-noite, para ouvir muito. Está tudo sendo gravado, é um esforço de gravar, de transcrever, de disponibilizar, de montar o site. E, enfim, dentro das condições que a gente tem hoje, né? Nós não temos uma herança de um plano de 92, com um sistema de governança, com concursos públicos. Então, não nos foi deixado esse legado. Nós estamos reconstruindo isso tudo. Mas acho que o bem interessante da colocação da professora Heloísa é que ela disse que com o João Sampaio teve muito mais participação. Eu não estava nesse momento aqui. Mas, ela comenta, e olha que nós batíamos muito nele. O tempo dirá, daqui a um tempo, né, daqui a 20 anos, como foi esse processo. Acho que hoje a gente está aqui no calor dessa discussão, no calor desse debate. Vereador, eu sei que o senhor vai ficar emocionado com a minha fala. Eu estou sentindo a sua emoção. Teve o João Sampaio, como os recursos também ele deve ter tido para fazer o plano de 92, que foi um plano extraordinário. Foi um professor, João Sampaio foi um grandíssimo arquiteto, não é à toa que nós nomeamos um dos túneis em homenagem ao João Sampaio. É uma pessoa que eu admiro muitíssimo, e o tempo dirá então sobre esse processo. Estamos dando o melhor de nós, estamos fazendo o melhor possível. Agradeço a presença de todos. Queria que esse debate continuasse aberto. Eu falei várias vezes, o plano diretor, o site do plano diretor está aberto para colocações, contribuições, sugestões. Mais uma vez agradecer a diretora do colégio, que sempre nos atende aqui com muito carinho, com muita atenção. Muito obrigada e boa noite a todos. Até a próxima audiência.